Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa atividade síncrona do dia 2 de agosto, última atividade síncrona. Daqui para frente, a partir da semana que vem, nós teremos as nossas avaliações objetivas. Eu desejo profundamente que vocês todos passem com a segunda avaliação objetiva. Quem não passar vai ter que depois fazer um documentozinho solicitando a avaliação optativa, para a gente não preparar a prova inutilmente, né? Para a gente não ficar gastando tempo preparando prova e gabarito, porque é uma prova, um gabarito para cada um de vocês, tá? Então, antes de eu abordar logo lá os aplicativos, eu quero saber se alguém teve alguma dificuldade para instalar, tá? Porque o menino da outra turma, quando ele instalou o Enso já deu que o plugin do VRTerm já estava instalado. Beleza, se você já tinha algum simulador, esses plugins são meio, né, gerais, então pode ser que o VRTerm já tivesse instalado lá e ele nem soubesse. Mas se o programa está rodando, se rodou aquele script, tá? O meu também deu isso. Beleza, funcionou, Tiffany. Você conseguiu rodar o programa que eu mandei? Caio, conseguiu? Então, se funcionou é porque ele já estava lá. Tá, beleza. Ficou mais fácil ainda de instalar o Enso do que está no vídeo, tá bom? Então, vamos começar por ele? Alguém teve alguma dificuldade de entender ali o Enso, como é que ele fica simplesinho, como é que a gente escreve mais ou menos do jeito que escreve no caderno? Tá? Antes de eu apresentar o Enso para vocês, deixa eu mostrar o arquivo de dados que vocês vão ter que construir. É claro que vocês viram o arquivo, vocês puderam ter aberto o arquivo, mas eu quero que ele apareça aqui na edição. Então, deixa eu abrir uma janelinha aqui que tem o arquivo de dados para vocês. Vocês veem essa coisa grandona que eu deixei aqui agora, eu aprendi a botar esse trem grande, fica muito mais fácil. Né? Estão vendo aqui o arquivo de dados do Enso? Então a gente explica qual é a medida, né? Ó, measure. Aí eu vou ter uma coluna para o tempo, eu vou dizer qual é a unidade. Quando minha grandeza é adimensional, a unidade é 1, certo? Deu para entender esse 1 ali? Hein, gente? Pessoal, falem comigo. Deu sim, professor. O desvio padrão das medidas. Lembra que essa tabela aqui é de valores obtidos no laboratório, obtido com a medição com algum instrumento? Então, a gente tem que passar para o Enso alguma estimativa de desvio, de erro de medida ali. E o conjunto dos valores. Você escreve aqui data e depois começa a sua lista. Ó. Tempo, de 0 a 5, e a umidade, de 7,5 a 4,17. Este é o arquivo de dados que tem que ser montado para o Enso. Todo mundo viu? Todo mundo entendeu? Então eu não vou voltar mais a ele aqui, eu só queria que ele aparecesse mais bonitinho lá na edição da gente, para vocês poderem ter essa informação. Todo mundo tem esse arquivo porque eu mandei para vocês o programa. Tá? É esse arquivo que o Enso vai ler com os dados experimentais e vai fazer a estimativa dos parâmetros. Se alguém tiver no computador, já abre logo aquelas planilhas antigas, lá da aula 6, que a gente fez o ajuste, os ajustes lá para o método, né, para uma forma quadrática, para a forma linear, porque a gente vai ter que voltar aqueles dados lá depois, tá bom? Mas saí aqui do compartilhamento e vou compartilhar o Enso com vocês. Tá, agora uma janela. Estou fazendo silêncio que é para ficar mais fácil para eu fazer os cortes depois. Pronto, vocês veem o Enso aqui? Alguma dúvida em relação à montagem? Ó? Quem teve dificuldade tem aqueles 4 vídeos que eu deixei para vocês do mini curso. Matheus Tessari e Júlia e Danilo foram os únicos que assistiram a palestra que eu fiz lá em Manaus, esse período ainda, né? Foi em junho agora, dia 22 de junho. Eles estiveram lá comigo em Manaus, a gente fez uma palestra sobre o uso do Enso também a respeito da estimativa de parâmetros. Então, nesse caso aqui, esse types é um monte de arquivo com definições do Enso. É sempre bom colocar logo lá no cabeçalho using types, que aí você garante que ele vai estar entendendo todas as pré-definições dele mesmo, tá? Esse types é só para isso. E aí, o que nós temos mais aqui? Eu tenho uma flowsheet. Isso aqui é um bloco de comandos que simula. Aqui é simulador. Gente, flowsheet é o simulador. O estimador é outra coisa, é outra ferramenta do Enso. Então, ele usa um simulador que funcione, tá? Eu defino os parâmetros, tudo que é parâmetro, inclusive os parâmetros que eu quero determinar, que eu quero estimar, e essas duas grandezas aqui que são passadas para ele, porque elas vão ficar constantes, né? A umidade inicial e a umidade de equilíbrio. A única variável que ele vai ter é a própria umidade, né? Que você tem que definir, porque o tempo aqui é uma variável também, tá? E aí eu estabeleço aqui no set os valores iniciais dos parâmetros, eu chuto aqui, ó, um K qualquer, um N qualquer, só para poder ver se a flowsheet vai estar funcionando. Tá? Não tem nenhuma especificação nesse caso, porque eu não preciso inicializar a variável, não preciso nada. Programo a equação do modelo, né? Digo para o Enso
Nessa flowsheet aqui, qual é o tempo que eu estou utilizando? Eu estou usando o tempo em horas, porque a gente tem na nossa tabela lá o tempo em horas, tá? Eu estou usando um intervalo de 0,1, uma hora, tá? Iniciando em 0, terminando em 3 horas, com a unidade hora. Isso é o simulador. Aí eu posso vir aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa janelinha? Não tenho como aumentar um pouco mais essa janela aqui dos blocos que estão prontos. Eu venho aqui, ó, maçã overroots, testo. Lá na edição eu vou poder puxar isso mais para frente, mas aqui eu vou ter que deixar desse jeito. Testo a consistência para ver se eu tenho 0 graus de liberdade. Ó, eu só vou conseguir rodar para situações com 0 graus de liberdade e com 0 graus de liberdade dinâmica, se for um problema dinâmico. Tá bom? E aí eu posso mandar executar. Executou. Tá? Ele executa rapidinho, em 0,018 segundos. Pois eu venho aqui na aba de resultados e posso pedir para ver qual foi o resultado da simulação. Isso não é estimativa de parâmetros, é uma simulação. E aí ele vai fazer para mim o gráfico da umidade contra o tempo simulada. Tá? Uma mera invenção. Vocês viram que não secou quase nada, né? Ó, aqui perto das nossas 3 horas, a gente está com 5 gramas de água por grama de sódio seco. É muita coisa ainda, está muito úmido. Mas eu só preciso ter uma flowsheet funcionando. Para construir, aí sim, estão vendo aqui esse vermelhinho? Ó, um estimador, que é esse estimation aqui. Ó, estimation, maçã H, que vai usar a flowsheet overroots. Eu dou uma estimativa inicial dos parâmetros, dou o valor máximo, valor mínimo, valor máximo para os parâmetros, digo qual é o arquivo de dados, aquele que a gente já abriu, que vocês viram abertos lá, aviso que eu quero fazer o quê? Ajuste. O tipo de arquivo para o tipo de operação. Aqui deixem do jeito que tá? Isso aqui são opções bem específicas lá para estimativa de parâmetros. Não importa muito. Montei, ela está vinculada certinho, ela está vinculada a uma flowsheet que funciona, maravilha. É só chegar aqui, testar a consistência, ele vai fazer o mesmo teste de consistência da flowsheet que está funcionando, que é o que ele está usando, e manda executar. E olha só que legal, ele já dá aqui embaixo. Deixa eu puxar aqui para cima um pouquinho, para vocês poderem ter, ó. Eu não consigo aumentar muito isso, mas olha só que bacana. Eu tenho aqui onde eu marquei de azul o valor, né, a estimativa dos parâmetros, então ele me dá o valor do parâmetro, 0,57, 52 e 1,07 para o N. Se vocês olharem lá na planilha do Excel que a gente fez essa estimativa linearizando o modelo, tendo aquele trabalho todo, deu mais ou menos esses valores. Ele me dá o intervalo de confiança, então é isso aqui, mais ou menos isso aqui. Para minha felicidade deu várias ordens de grandeza menor. A incerteza do parâmetro, a confiança, né? Esse intervalo de confiança aqui. Ele está apertadinho, ele deu várias vezes menor do que o valor do parâmetro mesmo, isso é ótimo. E olha só, o mais importante da história, a significância dos parâmetros. Eu não posso usar modelos cujos parâmetros não são significativos. E aí o Enso diz para mim que os dois parâmetros são muito significativos, porque quanto mais perto de um, melhor. Tá? Quanto mais próximo de um, mais significativo é o parâmetro. Esses outros dados aqui nem são tão relevantes assim, são muito estatísticos, mas esses últimos 3 aqui são os perfeitos para nós. Tá? Ele diz para nós qual é o R2, ó, aquele R2 que vocês calcularam lá com 4 noves. E ele diz para nós também qual é a significância do modelo. Aqui é a significância dos parâmetros. Aqui é a significância do modelo. Estamos interpretando os resultados, tá bom, gente? Então ele diz para mim que esse modelo tem 0,9984, ou seja, 99,84% das variações que a gente observa na variável dependente podem ser explicadas por esse modelo. É um modelo bom pra caramba. Entenderam isso? Alguma dúvida em relação a esse uso? Hein, gente? Falem comigo, eu não estou vendo vocês. Alguma pergunta aqui no uso do Enso? Pessoal... Nesse momento não, professor. Tá, joia. Então, só para a gente poder comparar, eu vou rodar também o modelo de Page. Eu tenho aqui, ó, um estimador para o Page. Mesma coisa, eu fiz uma flowsheet que funciona e tudo mais, tá? E aí eu vou mandar rodar. Vou testar a consistência, vou mandar rodar. Ele vai me dar parâmetros ligeiramente diferentes, olha só. Os parâmetros são ligeiramente diferentes, né? O K ficou com 0,55, era 0,57 lá. 1,079 para o N está mais ou menos igual. Muito significativos os parâmetros. E o melhor, o modelo também é muito, muito bom. Bem, o R2 é muito alto, é próximo de 1. E a significância do modelo, quanto que o modelo é capaz de explicar as variações na variável dependente, também é muito bom. Aí, para a gente poder ver fazer uma comparação, assim, poxa, professor, comparar 2 modelos bons, não tem graça, tá? Eu posso chegar aqui, ó, quando eu vou na minha planilha de resultados, eu tenho os resultados todos acumulados já, ó. Maçã para overroots, maçã para o page. Então, eu posso abrir aqui. Aqui dentro do data, eu tenho os valores observados, os valores experimentais.
ele faz um gráfico pra gente. Vocês estão vendo esse gráfico? Esse aqui é o gráfico de valores experimentais, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu posso editar essas coisas. Deixa eu ver, lembrar aqui como é que eu faço. Properties. Tá. Então, ó, eu posso mudar esse nome aqui e dizer que isso aqui é o ESP. São os valores experimentais. Valor experimental eu não boto linha, então deixa eu tirar a linha daqui. Nenhuma linha. Essas mudanças que eu estou fazendo aqui, vocês estão conseguindo ver? Hein, gente? Sim, professor. Tá, beleza. Na janelinha de mudanças. Tem a janelinha de mudanças, né? Então, ó, lembra, por convenção, até para quando vocês forem publicar esse trabalho, dados experimentais a gente coloca ponto sem linha. Dados simulados a gente bota linha sem ponto. Eu acho que 15 aqui para o tamanho desse círculo vai ficar muito grande. Botar 12. Ok. Pronto, ficou uma bolinha um pouquinho maior. E viram que a minha legenda aqui já mudou? Eu vou colocar todos os outros gráficos dentro desse gráfico. De boa? Pode ser? Olha como é diferente daquele plotado, né? Ó, aqui daqui é só o simulado. Esse aqui eu estou comparando. Esse aqui são os dados experimentais. Agora eu volto aqui ó, no YS. Esse YS são os dados calculados. São os dados do modelo. Na hora que eu mandar plotar, ele vai passar por cima. E aí, de novo, Properties. Né? Agora o que a gente faz? A gente faz linha sem ponto. Tá? Então eu tiro o marcador e deixo a linha vermelha. Ups. Eu estou mexendo aqui, eu não devia. Espera aí, volta aqui. Círculo com 12. Eu volto aqui. Aqui que vai ser o YS do Overroots. Eu vou botar o H aqui para vocês verem que é Overroots. Tá? E aí a gente quer linha sem ponto. Então eu vou tirar os pontinhos. Ok. Ficou só a linha vermelha com os pontinhos e bolinhas. Ó, e a minha legenda já mudou aqui também. Como eu já rodei o page, eu vou lá pegar o page. Eu entro lá nos resultados do page e pego o YS do page. Vai aparecer mais um, mudo aqui as minhas propriedades, entro aqui nele, ó, page, PG. PG não é pago, é page, tá? Que é aquele modelo parecido, mas não igual. Vou mudar aqui o formato, vou tirar as bolinhas e a linha sólida. Se eu puser linha sólida sobre linha sólida, vai dar ruim, né? Então eu vou botar tracejado. E aí, ó, vocês conseguem ver agora uma linha tracejada azul, a linha vermelha sólida e os pontinhos experimentais. Poxa, professor, mas os dois modelos são muito parecidos. Eles são gêmeos, são parentes. Para não ficar tão bom, eu fiz um modelo ruim. Lembra que o quadrático, vocês lembram disso, né? Eu deixei de exercício. Vocês tinham que também fazer o ajuste por um modelo que era uma mera parábola, ó. Essa daqui. A2 vezes tempo ao quadrado, mais A1 vezes o tempo, né? Mais o A0. E aí eu fiz aqui, então, uma quadrática para a gente poder usar. E gerei o meu estimador para quadrática. Vou testar aqui a consistência dele, tá consistente. Vou mandar rodar. Já rodou. Os parâmetros já não são lá essa maravilha, olha só. Eu tenho aqui, se vocês olharem a planilha, dá exatamente os mesmos valores que nós obtivemos lá. Vocês vão ver que tem dois parâmetros que já não estão com significância de 1. Já estão assim, começando. Claro que aqui ninguém vai dizer, ó, 0,999, é 1. Tá? Eles são significativos. Eles são significativos. Essa parábola a gente até podia usar para prever rapidinho. Mas o que é mais importante, a gente perdeu muito aqui, ó, no R2. E perdeu muito na qualidade do modelo. Então essa é uma questão que a gente tem que estar bastante atento. Aí eu posso botar agora os resultados juntos, para a gente poder ver na forma gráfica também, né? Eu volto lá no meu gráfico, venho aqui no YS da parábola e ó, mando fazer. E aí olha só como é que ela agora ficou mais feinha, né? Propriedades, eu não gostei desse verde, vamos botar aqui quadrática, né? Quad. Esse verde tá feio para dedéu, deixa eu mudar essa cor aqui. Eu não consigo mudar essa cor? Não consigo. Não. Ah, consigo. Deixa eu botar esse mais avermelhado aqui, né? Não, eu tenho linha vermelha já. Deixa eu colocar um azul. O azul já foi. Esse verdinho água aqui. Pronto, aceito. Tá? Não vou querer bolinha, não vou querer marcador. E aí eu quero uma linha agora que seja dash dots, quer dizer, ponto e linha. Pronto. Aplico. E aí agora a gente consegue ver, ó. Olha como é que a quadrática não passa tão bem pelos pontos, né? Perceberam que a gente pode fazer muita coisa aqui no ENSO, inclusive simular? E aí lembram daquele último exercício da aula passada, aquele do sistema de equações algébricas não lineares, que era difícil de resolver na mão? Olha ele aqui no ENSO. Tá, eu montei de novo. Aqui a gente usa a grande facilidade do ENSO poder ter, né, e testar para nós o princípio da homogeneidade dimensional. Então aqui eu deixei as grandezas com unidades. Ah, sim, deixa eu dar uma notícia para vocês. Toda vez que for fazer estimativa de parâmetros, deixem os parâmetros adimensionais e trabalhem a dimensão na equação. Tá vendo aqui, ó? Para o K ter unidade de tempo a menos 1,
Eu deixei o K dimensional lá e simplesmente fiz o tempo ficar dimensional. Eu multipliquei tempo, que tem unidade de hora, por hora menos 1. Só porque, eu não sei por que ainda, a gente está aprendendo o Enso também. Lembra que isso aí é uma versão beta do Enso, então o Enso está sendo modificado, ele tem alguns bugs. Esse é um deles. Quando você vai fazer estimativa de parâmetro e o parâmetro é dito para o Enso que é dimensional, o Enso sofre um pouco mais e tem mais dificuldade. Quando tudo é adimensional no Enso, ele resolve mais fácil. Deve ser por causa do método Newton-Raphson multivariável que ele tem que fazer lá e que dá umas derivadas esquisitas, ele deve sofrer um pouquinho para fazer derivada de coisa dimensional. Mas voltando aqui para o nosso quadrático, tá? Eu deixei tudo adimensional de novo, né? Vindo aqui, ó, vocês vão ver que eu coloquei o tempo na equação, ó, tá vendo? Eu estou fazendo com que fique adimensional aqui, ó. Multiplicando por hora quadrada, por 1 sobre hora quadrada, multiplicando por 1 sobre tempo por hora, tá? E eu fiz aqui a minha estimativa, o meu estimador. Dei os chutes, mandei fazer a minha colocação e ele dei chutes iniciais também. E ele ficou muito bonitinho, ficou muito parecido. Voltando cá então para o nosso sistema de equações, agora não, meu K tem unidade, tá? Como é uma constante cinética de segunda ordem, ele vai ser o quê? Litro por mol por minuto. É assim que eu escrevo, ó. Por, né? Dividido por mol, dividido por minuto. Eu divido. Funciona do mesmo jeito. Infelizmente, o Enso ainda usa litro com L minúsculo. Aí causa essa confusão aqui, ó. Isso é 1 e isso é L, tá? Aguentem. A gente tem que aceitar que dói menos. O Enso já vai fazer tanta coisa boa pra gente que reclamar dele por causa disso é injusto. Tá? Então, ó, todas as minhas grandezas aqui agora são dimensionais. Ó. Quando eu passo o valor, quando eu faço o set dos parâmetros, são dimensionais. E aqui, olha que bonitinho. Caio, lembra que você fugiu daquela divisão e tudo mais, usou direto as equações de balanço? O Enso também. O Enso está usando exatamente aquelas equações de balanço que nós fizemos. Como aqui eu estou em regime permanente, eu tenho que nas minhas opções dizer que a dinâmica é falsa, que ele não está variando com o tempo. Aquele código de opção ali só quer dizer que eu estou em regime permanente. Dynamic false. Está dizendo que eu estou em regime permanente, que não há variação com o tempo. Que não é um problema dinâmico. Vou testar a consistência deles. O problema de problemas em regime permanente no Enso é que ele não gera gráfico. Ele vai produzir pontos. E vou mandar rodar. E ele rodou em 0,001 segundo. E aí quando a gente vem aqui para ver os resultados, olha aí o resultado que a gente obteve na semana passada. CA1 do regime permanente 1,1389 mol por litro. Tá? E o CA2 do regime permanente 0,7633 mol por litro. Igualzinho que a gente tinha obtido. Tá ok? Pessoal, dúvidas sobre o uso do Enso? Alguma dificuldade em relação ao Enso? Professor, você está falando dos resultados dessa do CSTR. É só quando passou o mouse em cima, né? Só. Não, você pode salvar, inclusive, né? Não, tá vendo aqui o disquinho? Não, você pode salvar esses resultados, ele gera um arquivo XLM. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ele gera um arquivo não XML, que você pode abrir no Excel. Sim, com todos os dados. Eu tô só confirmando, é porque não apareceu pra gente quando você passou o mouse em cima. Ah, tá. Quando eu passo o mouse em cima da variável aqui, aparece o valor. Isso quem estiver rodando junto comigo vai ver. Quem não estiver rodando, quem estiver na vida passiva, né? Porque lembra, metodologia ativa? Metodologia ativa é isso, você ter acesso ao material antes, instalar os programas antes, para quando chegar na atividade síncrona a gente fazer junto. Vocês não serem só espectadores da aula, mas serem participantes de verdade dela. Então, quem está rodando o Enso aí agora, está vendo aqui que na hora que eu passo o mouse em cima da variável que eu calculei, ele mostra o valor dela. O valor final, quando é dinâmico, ou o valor de verdade, quando é estático, quando é assim, em regime permanente, tá bom? Alguma dúvida mais sobre o Enso, gente? Então, ó, tô interrompendo aqui, vamos passar para o R. Vamos passar para o R que a gente precisa ter uma conversinha sobre como é que são as regras para as provas, né? Deixa eu voltar para a sala de reunião com vocês aqui. Alguma dúvida mais? O meu também, todo mundo funcionou. Beleza, hoje está um dia muito produtivo. Vamos nós então, porque aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui o meu R, que eu não deixei aberto. Então eu vou ter que fazer um monte de mudanças aqui. Tenham paciência comigo. Isso na gravação depois eu corto. Então olha só, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui a janelinha do R. Quando vocês abrem o R, quem instalou bonitinho, quem colocou lá, fez o que eu pedi, vai encontrar isso aqui, certo? Estão vendo a janela? É assim que o R inicializa. Só que antes de vocês saírem fazendo qualquer coisa, para não se perderem, coloquem todos os arquivos .r lá que a gente vai trabalhar, todos os arquivos de dados, tudo que precisar num diretório, numa pasta. E a gente vem aqui, ó, arquivo, mudar diretório, mudar dir. E mesmo quem trabalha na nuvem, ele consegue achar. Então eu vou aqui, ó, como eu estou usando a nuvem, eu vou ter que achar os meus arquivos na nuvem, que vão estar em usuário, home, dentro do meu
OneDrive, tem lá a pasta das videoaulas. Todo mundo vendo isso? Estou indo passo a passo aqui buscar com vocês onde está o meu diretório com os arquivos que eu quero usar, para a gente poder colocar lá e deixar tudo pronto. IT751, aula 10, arquivos do R. Pronto. Selecionei esse diretório. Todo mundo viu tudo que eu fiz aqui? Vocês vão precisar fazer isso para avaliação continuada. Tá? Se tiver na nuvem, se tiver no HD é muito mais fácil. Então, ó, fui, gerei, decidi. Agora eu posso mandar abrir. Abrir script. E eu vou escolher esse aqui, ó. O ajuste, né, exercício inicial, que é o mesmo da videoaula, tá? Abrir. Ele coloca duas janelas assim. O que a gente faz? Ah, professor, essas duas janelinhas estão muito ruins. Vamos vir aqui em janela e dividir lado a lado. Prum! Aí ele coloca, olha que bacana, o meu script, aquilo que eu posso alterar, mudar, fazer várias vezes e várias alterações do lado esquerdo, e coloca a janela de comandos do lado direito. É aqui que vão aparecer os resultados. Então, para rodar o R, eu posso fazer o pedaço que eu quiser de script. Eu posso marcar, por exemplo, esse pedaço aqui que faz leitura de dados. Aqui eu não consigo aumentar de novo. Não consigo, tá? Então, ó, vocês vão ver, ou vão ver isso lá na edição. Viram eu fazer isso, né? Isso aqui é leitura de dados. Ele lê uma tabela assim, ó, read table, daquele arquivo de dados que vocês viram aberto lá no começo desta videoaula, certo? Então, ó, ele vai ler esses dados, vai transformar esses dados em tempo. Na primeira coluna desse base vai virar tempo, a segunda coluna desse base vai virar umidade. Depois ele vai gerar esse data frame aqui, ó, dados 1. A gente precisa criar esse data frame, tá? T contra S, YS, para ele poder usar no estimador, tá? Vocês viram lá na videoaula que o estimador do RLS aqui, ó, Non-Linear Square, tá? Least Square, né? Non-Linear Least Squares, o mínimos quadrados aplicados de forma não linear. Tudo isso está lá no vídeo, tudo isso está no material que vocês receberam em PDF. Não vou ficar me repetindo aqui, até porque está muito pequenininho para vocês verem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é leitura de dados. Eu marco. Estão vendo aqui essas duas janelinhas aqui, ó, executar linha ou seleção? Hein? Estão vendo quando eu coloco o mouse aqui? Logo depois do salvar, ele manda rodar. Ó. Ele executou exatamente aquilo que eu mandei fazer ali. Ele transforma o script em ação. Depois, o que eu vou fazer? Agora a gente vai fazer tudo que fez lá de exercício, ó. Regressão linear, eu vou fazer uma reta. Olha o meu modelo, ó. É aquela reta que a gente já viu que deu ruim, que a gente já fez no Excel e que aqui ele vai fazer num piscar de olhos. Inclusive, já apresentando para nós, ó, até aqui é estimativa de parâmetros. Até aqui é o R estimando os parâmetros para a gente. E ele vai mostrar os resultados quando eu peço para ele fazer esse summary, tá? E aí depois ele calcula o valor predito, ele calcula a correlação entre o valor observado e o valor predito, ele calcula o R2, que é o quadrado do coeficiente de correlação, tudo que a gente já viu como critério lá de discriminação, ele calcula o desvio relativo médio aqui já direto, tá? O R ele funciona muito parecido com o Octave, tá? Ele usa vetores, ele usa matrizes. Então aqui eu estou calculando, ó, o desvio relativo médio de todos os elementos do vetor. Ele já vai fazer a média disso aí, a média aritmética, como a gente fez lá. E depois ele apresenta. Então, ó, se eu marcar aqui essa regressão linear, ele já vai dar direto para mim os valores dos parâmetros e os valores dos critérios de discriminação. O meu coeficiente de correlação é 0,93. O coeficiente de determinação, o quadrado dele, né, é o 0,8696 e está dando 58% de desvio relativo médio. Está muito ruim. Mesmo assim, agora olhem para cá. Isso aqui é que é a parte elegante do R que ajuda a gente. Estão vendo essa parte pintada de azul? Pois é, ó, o R me dá, parecido com o ENSO, né? O valor do parâmetro, o valor do desvio padrão, então é 6,51 mais ou menos 0,52. O teste T, para dizer para nós o quanto que ele é, né, tá diferente de zero, longe de ser zero, significativamente longe de zero. O P-valor, que nesse caso aqui tá dando bem baixinho, e essas estrelinhas aqui, ó, que eu brinco lá no vídeo, inclusive, que parecia coisa de ensino fundamental ou de ensino infantil, né? Que a professora dava estrelinha quando você fazia uma coisa boa. Quanto mais estrelinhas, mais significativos são os parâmetros. Essas estrelinhas aqui, elas dão a significância dos parâmetros. Elas dizem o quanto o parâmetro é significativo. Se eu tenho 3 estrelinhas, eu posso garantir que o parâmetro é aquele de 99,9% de certeza até 100% de certeza. Se eu tenho 2 estrelinhas, eu posso dizer que eu tenho 99% de certeza até 99,9% de certeza que o parâmetro é aquele. Se eu tenho uma estrelinha só, eu posso ter de 95% de certeza até 99% de certeza que o parâmetro é aquele, que o parâmetro é
confiável, que o parâmetro é significativo. Eu não posso usar modelos que não tenham parâmetros significativos. Estão entendendo isso? E aí, lá no Excel, vocês não tem como fazer isso. Aqui, mesmo para o modelo linear que vocês fizeram no Excel, ele te dá todas essas informações a mais. Beleza? E ainda possibilita fazer o gráfico. Ó. Estudem essa parte aqui. Eu não vou cobrar isso na avaliação continuada. Tá? A avaliação continuada de vocês vai modificar um script até aqui. Até esse pedaço aqui, de calcular os critérios de discriminação, tudo isso está pedido lá na avaliação continuada. Eu não vou pedir gráfico na avaliação continuada, mas ele pode fazer o gráfico para a gente, ó, do predito, tá? E o observado juntos. Olha que bonitinho. Conseguem ver o gráfico? Ou o gráfico não aparece para vocês? Sim, aparece. Aparece? Tá aparecendo aqui. Olha que horrorosa essa reta, né? Péssima. E ele ainda consegue fazer para nós o gráfico do predito versus observado, que também vai ser péssimo. Olha lá, horroroso. Os pontos estão muito longe daquela diagonal principal. E se eu quiser, eu ainda posso gerar um arquivo de dados. Ó, aqui eu estou salvando os meus resultados. O que eu salvo? Eu salvo tempo, umidade observada e umidade calculada. 3 colunas, para depois, se vocês quiserem fazer os gráficos em outro aplicativo ou fazer outras contas, tá bom? Vamos para a nossa parábola. Ó, tá aqui a nossa regressão linear. Vou fazer a mesma coisa, agora eu não vou gastar muito mais tempo nisso. Ele roda rápido, ó, com uma iteração só. Ele já chega onde devia. Tá aqui o meu modelo parabólico. Ah, professor, e se eu quiser botar um modelo cúbico? Vocês vão alterar essa linha do programa aqui. Vão alterar essa linha do programa, vão mudar os nomes das variáveis. É lógico que vocês vão ter que mudar aqui também, ó. Tudo isso aqui vocês vão ter que mudar na avaliação continuada, mudar o nome das variáveis, porque ela não é isso, tá? Não é tempo contra a umidade, é uma outra coisa que vocês vão ter que estimar parâmetro, um outro modelo não linear. E aí eu posso pensar assim, ó, eu quero alterar o modelo, eu vou alterar essa equação. Esta é a equação que tem que ser alterada do modelo. E daí, lógico, a gente vai mudar todas as outras coisas. Ó, os chutes iniciais dos parâmetros, a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar um monte de coisa, tá? O modelo tá dado aqui, ó, tá dado aqui. Os dados estão aqui. Eu tenho que dar uma estimativa inicial. Todo modelo, todo método que vai fazer, né, estimativa não linear precisa de chutes iniciais, né, ou de intervalos iniciais, como é o caso do ENSO. Esse controle aqui, ó, é um outro conjunto que vai receber esse monte de informações, que é o NLS.control, que me diz o número máximo de iterações, que me diz qual é a tolerância que eu tenho, tá? E aí vai fazendo outras coisinhas aqui. Ele vai mostrar o valor, vai imprimir os valores da variável, não. Da variável ele não vai imprimir, tá? E aí, olha, melhorou bastante, né? Eu tô com 9% só de desvio médio e já tô com 0,99 de R2. Ainda não é que coisa maravilhosa. Mas pelo menos todos os parâmetros são significativos, tá? Vamos para a nossa cúbica. A nossa cúbica, vou rodar de novo. Já foi. De novo, ó, todos os parâmetros são significativos, todos têm 3 estrelinhas. E agora, olha só, o nosso desvio médio caiu para 0,67%. E o nosso R2 está com 0,9998. 3 9s e um 8 lá depois. Que já ia ser um 9, porque tem um 9 antes dele se eu fizesse o truncamento. E vamos para os modelos não lineares. Ó, tá aqui o modelo de Page, para a gente poder ver quanto é que deu. Se vocês observarem lá depois no ENSO e observarem no que vocês fizeram, mesmos valores do ENSO, ó, mesmos valores que a gente obteve no ENSO agora há pouco, todos significativos, mas com 2 parâmetros só a gente consegue resultados melhores do que aquela cúbica. Um R2 com 4 9s, né, 0,9999 e 0,33, 35% só de desvio. E o modelo de Overroot, que é irmão do modelo de Page, a gente vai obter a mesma coisa, manda rodar, os mesmos parâmetros que nós obtivemos lá no ENSO, igualzinho, 0,57, 1,79. E aqui os desvios, as mesmas coisas também. Modelos muito bons. Isso aqui é o que vocês vão usar para fazer. Prestem atenção nessas jogadas todas que a gente fez aqui, onde vai alterar. Eu estou dando dicas para vocês, né? Vocês vão fazer alterações aqui, vão mudar o nome do arquivo de leitura, vocês vão criar o arquivo de leitura de vocês, vão fazer ele ler esse arquivo, vão saber o que vocês estão chamando, o que é variável, o que é o que ali. Não vai ser o tempo, a variável independente. A variável independente de vocês vai ser um diâmetro. E embora a gente chame de Y, não é umidade, é uma fração mássica, tá? Vão precisar alterar essa linha aqui, que tem um modelo. Vão precisar alterar os controles, não, mas vão precisar alterar os chutes iniciais, tá? O start aqui vocês vão precisar alterar. E vão precisar alterar os nomes das variáveis que vão calcular aqui para poder depois fazer as discriminações. Tudo bem? Qualquer dúvida sobre isso, vocês me mandem até hoje às 18 horas. Eu não terei tempo. Eu estou começando a pensar nas provas já e a preparar as provas. Sem contar que a edição do vídeo demora pra caramba.
Tá ok? Dúvidas sobre o R, gente? E aí, para fechar aqui, a gente pode fazer todos os gráficos juntos. Olha só que coisa legal! Posso colocar todos os gráficos de todas essas estimações que eu fiz acontecer agrupadas. Assim, ó. Todos os modelos, para a gente poder decidir qual é o modelo bom, qual é o modelo ótimo. Vocês veem esse gráfico aqui, com uma legenda arrumadinha. Então, ó, estudem os scripts que eu passei para vocês. Ele vai ajudar vocês, eles vão ajudar vocês em várias outras atividades da vida. Principalmente quem for fazer iniciação científica e trabalhar com programa experimental e ajuste de modelos. Tudo bem? Pessoal, posso encerrar o compartilhamento ou tem alguma dúvida sobre o R? Nada? Então, estou encerrando aqui. Estou voltando para a sala com vocês. Vocês receberam um documento ontem com as regras sobre elaboração das provas. Alguma dificuldade para entender aquilo que eu pedi? Hein, pessoal? Não, professor, por minha parte, não. Entenderam bem a questão da nomenclatura dos arquivos? Que pensa bem, gente, vão ser 49 provas diferentes divididas em 2 turmas. Se os arquivos vierem com qualquer nome, vierem de qualquer jeito, não vai facilitar a vida e vai correr o risco de perder pedaços. Então, muita atenção. Vou compartilhar porque eu quero que isso apareça em vídeo. Eu quero que vocês tenham isso em vídeo. Então, peraí que eu tenho que abrir esse trem aqui. A turma de vocês é essa daqui. Estou com o Word aberto aqui. Vocês estão vendo, né? Então, ó, passo a passo, tá? Sempre a caneta. Eu não vou aceitar... Se vier aquela coisa escurinha, clarinha, assim, que vai forçar o velhinho aqui que já não enxerga bem a fazer esforço para enxergar. Eu vou estar corrigindo tudo isso na tela. Eu vou salvar o PDF que vocês vão me mandar, por isso que tem que ser um arquivo só com o nome de vocês, tá? E eu preciso ler, né? Sem virar a cabeça, sem me entortar e com uma legível o suficiente. Então, com caneta azul, de forma organizada. Primeira coisa que eu quero que aconteça, vocês receberam o arquivo lá. Segunda-feira que vem, às 8 horas da manhã, vocês vão receber um e-mail. Eu vou disparar todos os e-mails ao mesmo tempo. Vocês vão receber um e-mail e eu quero que respondam para mim nesse e-mail. Recebido. Só isso. Eu vou estar aqui online. A gente não vai se ver. Semana que vem não é síncrono. São 2 horas de atividade assíncrona. Tá? Então, ó, resolver todas as questões de caneta azul. Para eu poder enxergar e saber que foi caneta azul, não foi cola dos outros. Outra coisa importante aí, se tem 3 aqui, ó. Valores de equações ilegíveis, desorganizados, incompreensíveis ou que não tenham sido devidamente calculados e demonstrados no desenvolvimento das questões serão desconsiderados. Aqueles números que aparecem magicamente certos de equações erradas, para mim é cola e vai ser descontado. Todo número tem que ter uma equação para justificar que ele apareceu ali. Valores sem respaldo em uma equação apresentada em suas avaliações objetivas serão desconsiderados. Valores corretos obtidos a partir de equações erradas ou não apresentadas serão considerados dados fraudulentos, colas. E essa última observação aqui, ó, que é importante porque ao longo das avaliações continuadas, muitos de vocês deixaram a desejar. Grandezas dimensionais sem as devidas unidades serão desconsideradas. Cuidado com isso. Pode aparecer um número certo, mas se ele é uma grandeza dimensional, um parâmetro, por exemplo, que tem dimensão, e a dimensão está errada, ou a dimensão não aparece, vai perder ponto. Beleza? Bom, nas questões que envolvam métodos iterativos, Gauss-Seidel, obsessão, falsa posição, secante, Newton-Raphson, basta que sejam apresentadas as equações de uma iteração, de como vai fazer as iterações, e depois mostra uma tabela com todos os resultados, tá? É exatamente isso. Nos problemas descritos por equações algébricas lineares, basta que sejam mostradas a matriz aumentada, a matriz de coeficientes mais o vetor de resposta e os eliminadores, como a gente fez nas aulas. Mostra lá a matriz, mostra o eliminador naquela etapa de eliminação, beleza. Aí faz a próxima etapa de eliminação e vai mostrando como é que o processo foi acontecendo, tá bom? 5. Digitalize as folhas com a resolução da prova em um único arquivo. Eu não quero pedaços, eu não quero arquivo de figura, eu quero arquivo em PDF. Um único arquivo, organizado, páginas numeradas. E aí começam aqui as observações, ó. Importante lembrar que o seu arquivo PDF deve ter todas as páginas e textos orientados de tal forma que seja possível a leitura sem giro de cabeça. Ou seja, oriente todas as imagens e textos dos seus arquivos de modo a permitir que a leitura seja feita da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se eu tiver que virar a cabeça para poder corrigir prova de alguém, eu vou descontar ponto por causa disso. E o mais importante para não fazer bagunça, não fazer confusão. O arquivo deve ser nomeado da seguinte forma. Escreva lá assim, ó, respostas, underline, avaliação objetiva 1, avaliação objetiva 2, avaliação objetiva
optativa vai aparecer dessa forma, tá? Que na verdade vai abreviar a optativa como P, que aí fica AOP. T01 é a turma de vocês, o seu nome, Caio, Aline, Júlia, tá? Pode botar só um nome e o sobrenome principal. .pdf. Só isso. Por exemplo, do jeito que eu fiz aqui, ó, Ana da Silva. Então vai ser respostas, underline, AO1, underline, T01, underline, Ana, underline da Silva. Pronto. PDF. E é isso que vocês vão mandar para mim. Remeta o arquivo PDF com os resultados da sua prova para o e-mail profmauriciomancini@gmail.com com o assunto. Então, ó, para eu saber quem foi que me mandou, o assunto tem que ser, não é responder o e-mail da prova, é gerar um e-mail novo com esse assunto. Resposta da avaliação objetiva 1, T01, nome do aluno, seu nome. Caio, Júlia, Aline, né, Matheus Tessari, Matheus Jardim, vai fazendo distinção aí para mim. E a observação mais importante. Todas as minhas avaliações objetivas são feitas no mesmo estilo da época em que a gente estava no presencial. No presencial nós tínhamos 2 horas para realizar e vocês continuam tendo 2 horas para realizar. A diferença é que no presencial vocês não tinham direito à consulta. Aí, no remoto, vocês podem usar o Excel para adiantar as contas, não podem usar o Excel para fazer print de tela. Tudo tem que ser manuscrito. Se eu receber uma tabela do Excel, um print de tela, eu vou zerar, tá bom? Todo mundo entendeu isso? Alguém fala para mim? Sim, professor. Beleza. Então, ó, tem 2 horas, vocês têm muito mais facilidade para fazer e o mesmo tempo do presencial. Então, vocês têm de 8 às 10 para fazer a prova. E mais 20 minutos de lambuja para poder digitalizar, gerar o arquivo em PDF e me mandar. Avaliações objetivas enviadas após as 10h20 receberão nota 0. Então, cuidado com a conexão, cuidado com o problema de internet. Tudo isso tem que estar computado dentro desses 20 minutos aí. Dá até para ir na casa da vizinha, pegar o Wi-Fi da vizinha para poder mandar se caiu o Wi-Fi da sua casa, tá? Então, muita atenção com isso, porque se entregar depois das 10h20, 0, tá? Perde todos os pontos. Alguma dúvida em relação às regras para a realização das provas? Não, espero que não. Vocês têm esse documento escrito, vocês têm esse documento disponível lá no quiosque. Olha a velhice aí, ó. Lá no Siga. E a gente agora vai fazer a nossa chamada, porque está quase na hora da aula da outra turma. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta em relação a isso, gente? Professor, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Quem está falando? É Tiffany, professor. Oi, Tiffany, diga, minha filha. É porque o senhor colocou sobre a matriz aumentada. E o senhor que gostaria da matriz aumentada inicial e a final ou só a final? Tudo, passo a passo. A cada etapa de eliminação você vai mostrar a matriz aumentada, como nós fizemos. Perfeito. Tá? Como nós fizemos. Deixa eu compartilhar para mostrar para vocês. Então, ó, não é esse aqui. Então, ó, é exatamente isso que nós fizemos aqui, ó. Eu tô em Gauss Aulas, é esse mesmo. Isso, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês. Não tá vendo porque eu não compartilhei ainda. Ai, Deus. Gauss Aulas. Acho que é essa aqui. Abrir. Estão vendo agora? Tiffany, o que você vai mostrar para mim é isso aqui, ó. Tá vendo só? Ó, primeira etapa de eliminação, segunda etapa de eliminação. É exatamente esse passo a passo aqui que eu quero ver. Todo mundo entendeu? Sim, professor. Beleza. Sim. Ficou claro, a gente pode partir para a chamada. Mais alguma observação, mais alguma pergunta? Nós não teremos outros encontros síncronos. Nós não nos veremos mais aqui na sala virtual, a não ser no dia das vistas de prova. E vista de prova com câmera aberta, tá? Não existe vista de prova se o aluno não abrir a câmera. Eu quero saber com quem que eu estou falando e quem está vendo a prova. Então, preparem os computadores, os celulares, para que na vista de prova vocês possam mostrar o rostinho de vocês, tá bom? Professor. Alguma pergunta a mais? Professor, consegue me ouvir? Hã? Consegue me ouvir? Consigo, Luiz. Pode falar. Então, professor, para poder determinar o balanço, a gente consegue fazer o primeiro detalhado e os demais com analogia? Se você tiver segurança, sim. Mas vai ter que mostrar a equação final lá dos balanços. Não, perfeito, tá bem. Tá? Essa é a questão, tá? Tudo isso vai ser avaliado lá, tá bom? Podemos fazer a chamada? Obrigado. Então, ó, quem tem problema de áudio aí, deixa já escrito, estou presente, professor, lá no chat. E aperta Enter quando eu chamar. E quem tá aí agora já pode abrir o áudio para deixar mais fácil. A turma de vocês não tem problema de eco. A outra turma me enlouquece, mas tudo bem. Sim. Júlia, você me permite fazer um comentário? Porque te envolve?
Claro, Davi. Pode Pessoal, falar. pode parecer que a gente tenha corrido muito, que a matéria tenha ficado muito, assim, empaçocada, mas lembrem-se, vocês são capazes. Por que eu pedi a ajuda à Júlia? A Júlia, para mim, nesse momento, ela é o meu referencial de autossuperação, né? Uma pessoa que conseguiu entender as dificuldades que tinha e superar e não ficar reclamando das dificuldades. Não ficar transferindo a culpa para os outros, tá? É uma colega de vocês, tá? Que vocês não conheceram na sala de aula, porque ela vem de períodos anteriores, mas ela mostrou um crescimento, um amadurecimento brilhante, que me emociona. Porque assim, parar de reclamar das dificuldades, se a gente ficar sentado reclamando das dificuldades, a gente nunca vai superar as dificuldades. Então, quando vocês se depararem com uma dificuldade, pensem na Júlia. Nessa nossa Júlia aqui. Ela é uma pessoa que passou dificuldade em introdução e foi brilhante quando ela resolveu superar as dificuldades. Tá? Vocês todos são capazes. Vocês às vezes podem ter menos dificuldades do que a Júlia teve, porque não é o tamanho da dificuldade que faz a gente ficar limitado. É o nosso tamanho diante dela. Então, cresçam diante das dificuldades. Tá? Essa é uma observação que eu queria deixar final. Nós não vamos nos encontrar numa sala virtual, a menos que vocês reprovem e venham para cá de novo no período que vem. Porque já tem a má notícia que o período que vem vai ser todo virtual de novo. Mas é importante que vocês entendam. Busquem superar as dificuldades e não fiquem se lamentando ou esperando que alguém resolva os problemas para vocês. A vida não vai agir assim. A vida vai cobrar de vocês atitudes iguais às da Júlia. Tá difícil? Tá doendo? Mas eu sou capaz de superar. E aí ela vai e supera. Tá? Júlia, obrigado, tá, minha filha? E obrigado a todos vocês por terem passado esse período junto comigo aqui. De vez em quando a gente estressava um pouco, ficava triste do pessoal não assistir às aulas. Fiquei triste de novo, não tinha 50 visualizações nos vídeos. Muita gente não assistiu e veio pra cá boiar. Mas outra coisa que eu gostaria de recomendar também, porque assim, a gente teve dificuldades, tive notícias de cola. Na parte prática, gente, por favor, vocês não estão estudando para ter um boletim azul para mostrar para o pai e para a mãe pedir aumento de mesada. Vocês estão estudando para ser profissionais. Então, tentem fazer as provas de vocês. Vai ser uma prova por aluno, não vai ter números iguais em nenhuma prova. Não vai ter resultados iguais em nenhuma prova. Então não adianta vocês ficarem trocando informação entre vocês, só vão perder tempo de prova. De boa? Então agora todo mundo abrindo aí os microfones para a gente poder fazer a chamada rapidinho, que eu já tenho que abrir a sala lá da outra turma. Professor, bem Diga. rapidinho. Nos métodos de biseção, secante e tal, a dúvida que eu tive, a gente bota a equação principal que a gente vai usar e, por exemplo, o xn mais 1 é igual a xn... Exatamente. Mostra qual vai ser a equação das iterações e depois monta a tabela. Do mesmo jeito que a gente fez. Só essa mesmo. Tá? Obrigado. Mas aí, por exemplo, Newton-Raphson, você tem que mostrar a F igual a 0, né? A F de T estrela igual a 0, e depois você tem que mostrar a F'. E aí colocar uma tabela que tenha o X, o F' o F de X e a F' de X, beleza? Sim, perfeito. Tá, fica legal assim. Professor, Sim. na hora que eu for montar os balanços, eu preciso fazer o PHD? Olha, se você tiver uma equação que não for dimensionalmente consistente, você perdeu tudo, né? Mas não precisa fazer o PHD, gente. Vocês já estão no 4º período. Os alunos de introdução precisam. Vocês têm que ter a segurança de que estão fazendo o balanço certo. Agora, conferir se o balanço atende o PHD devia ser assim, o primeiro critério de cada um de vocês. Cheguei na equação, será que eu estou atendendo o PHD? Mas façam pra vocês. Isso vocês não precisam mostrar pra mim. Vocês precisam mostrar pra vocês. Tá boa? Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Chamada. Aline. Aline, abre o microfone, gente. Ela respondeu no chat. Ah, tá. Vi não. Ah, tá. Tá bom. Presente. Ana Clara. Presente. Caio. Presente. Caroline. Presente. Danilo. Presente no chat. Débora. Presente. Fernanda. Faltou. Gabriel Amaral. Presente no chat. Gabriel Pereira. Presente. Hugo. Presente no chat. Júlia. Presente. Larissa. Presente no chat. Leonardo. Presente, professor. Meu filho, esse seu microfone é triste. Lucas Ferreira Neves. Presente. Lucas Moreira. Presente. Lucas, ontem eu vi que você também tem Ferreira, meu filho. É Lucas Patrício, vai. Isso, Lúcio toda hora eu Dornas. me confundo. Presente. Luiz Felipe. Presente. Marcos Mendonça. Presente. Maria Clara já falou comigo. Maria Clara, você está presente. Presente. Matheus Jardim. Presente. Tessari. Presente. Monique. Ramon. Presente. Renan. Presente. Rodrigo.
Presente, professor. E Tiffany, também já falou comigo bastante. Tá joia, gente? Então, ó, estudem bastante. Semana que vem nós temos a nossa avaliação objetiva 1, que vai até a parte de interpolação. Até interpolador de Lagrange, né, é matéria da objetiva 1. Toda a matéria é objetiva 2 e toda a matéria é optativa, tá bom? Depois da objetiva 2, eu vou lançar um documento para aqueles que desejarem fazer optativa fazerem a solicitação, para que eu prepare só as optativas que forem necessárias e não um montão de optativa para gente que não vem fazer. Tá de boa? Posso encerrar aqui? Perfeito. Então, ó, tchau para vocês. Obrigado por estarem comigo nesta viagem muito doida do ensino remoto. A gente aprende muita coisa. Me perdoem. Eu ia fazer essa brincadeira num outro programa, mas eu posso fazer com vocês. Vocês são digitais. O cérebro de vocês é digital, meninos, mas o meu ainda é analógico, tá? Então, quando eu vou fazer anotação de alguma coisa digital, eu vou lá no chat e comento. Muito, muito obrigado pela atenção daqueles que deram atenção, que levaram a sério. E lembrem-se, vocês vão superar. Vocês são capazes de superar todas as adversidades. A geração de vocês é a geração que me dá muita esperança. E olha só que coisa legal. Eu espero que vocês consigam desenvolver essa percepção da utilidade do nosso trabalho com vocês mais lá pra frente. Na sexta-feira, agora, dia 6, eu vou receber a visita de um aluno da turma de 1993 primeiro. Ele vem ao Rio de Janeiro, que ele está trabalhando em outro estado, numa empresa, e quer ver a gente aqui na Rural. Vem me visitar. Então eu gostaria de alguma forma, fazer parte positiva da vida de vocês, porque vocês são muito legais e são muito importantes. Tchau, tchau. Tô encerrando aqui. Bom, são 10 horas e 1 minuto. Vamos começar a nossa atividade síncrona da turma T2, nessa nossa última atividade síncrona. Nas próximas 3 semanas vocês vão ter as avaliações objetivas e serão todas atividades assíncronas, apesar de elas serem dentro do período da aula, das 2 horas de aula que foram designadas para essa turma, ou seja, das 10 às 12 horas. Como nós temos a nossa metodologia de atividade de sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa, eu espero que vocês tenham assistido aos vídeos, refletido sobre o material em PDF que eu distribuí, que eu mandei para vocês, né? E sobre todo o material que eu divulguei, inclusive ontem à noite também, sobre as regras de prova-prova, que nós vamos falar sobre isso. E quero saber se tem alguma dúvida, alguma dificuldade em relação ao material. Não? Então vamos... Quem tá falando? Sou eu, Luiz Felipe. Eu assisti os vídeos, mas eu não soube do negócio de ontem à noite, não. Ontem à noite tá passando mal. Tá, tudo bem. Depois você vê porque tá lá disponível, mandado por e-mail para você, tá disponível no Siga. São as regras de como fazer as provas. De como vocês devem me enviar os arquivos das provas e produzir os arquivos das provas, tá? Então deixa eu mostrar logo o funcionamento do ENSO, porque é onde a gente vai... e vocês têm um curso inteiro, um mini curso inteiro de ENSO lá para poder aprender os comandos e tudo mais que vocês vão ver aqui, mas é importante... Espera aí que eu tenho que abrir as coisas aqui. Antes de eu... Eu queria falar isso com você. O ENSO parece mais fácil para fazer coisa do que o ENSO você escreve as equações do mesmo jeito que você escreve no caderno. E o ENSO ainda testa o princípio da homogeneidade dimensional para você, para dizer se está funcionando ou se não está. Se está atendendo ou não está atendendo ao PHD. O ENSO é muito legal por causa disso. O R é muito parecido com o Octave, Luiz. Com a diferença de que o R é um programa estatístico. Ele tem um foco maior na estatística e o Octave é um mais geral, é um simulador mais geral. Mas para a estimativa de parâmetros, o R é muito conveniente para nós, principalmente para esses modelos mais arrumadinhos, mais bonitinhos. Você tem uma equação muito não linear, mas com uma variável independente só, ou 2 no máximo, e as coisas funcionam. Então, antes de eu entrar para mostrar para vocês os arquivos, o funcionamento do ENSO e o funcionamento do R, eu quero mostrar os arquivos de dados, que eu espero que vocês tenham baixado, colocado numa pasta, que tenham aberto para ver como é que ele é. Eles são os arquivos de texto, são os arquivos que você abre no bloco de notas. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês aqui, arquivos do bloco de notas. Esse aqui é o arquivo que o ENSO usa. Então o ENSO ele requer um arquivo em que você tenha o tipo da variável que está sendo medida, ou seja, tempo e umidade. E tempo em ENSO é uma palavra reservada, é time mesmo. Tem que usar assim. A unidade da nossa grandeza que está sendo medida, no caso do tempo em horas, e a umidade, como ela é adimensional, a unidade dela é 1. Ela não tem unidade, para ser mais exato. O desvio padrão, porque a gente está lá fazendo leituras, está fazendo medidas com instrumentos, são resultados obtidos em laboratório, então tem incertezas. Aqui vocês vão colocar as incertezas das medidas.
E depois aqui, ó, nessa lista data, vocês têm a relação dos dados experimentais. Exatamente assim, arrumado em coluna, é um arquivo de texto, é um arquivo do bloco de notas, é assim que se monta, tá? E é desse jeito que o Enso vai ler, é esse arquivo que ele vai usar. Se deixar de fazer uma dessas coisinhas aqui, se deixar de colocar nessa estrutura, o Enso vai errar, ele não vai reconhecer, certo? O outro arquivo que eu quero mostrar para vocês é o arquivo do R, que é parecidíssimo com esse, mas não é totalmente igual. É esse aqui. Aqui é muito mais simples. Você só tem as duas colunas com a variável dependente e a variável independente. E pode dar nome para elas aqui nesse arquivo. Ó. Eu já dei T, YS. Vocês vão ver T, YS aparecendo lá no R, na hora que a gente usar o R, tá bom? Alguma dúvida sobre como fazer os arquivos? É bloco de notas, gente. É arquivo de texto. Professor, Sim. vai fazer esse espaçamento assim, são quantos espaços? Tipo assim, Não, meu filho, você coloca vê o que você quiser. Você pode dar de um espaço a botar um tab, a dar uma tabulação. Você pode apertar esse tab aí do teclado algumas vezes e você vai distanciando, entendeu? Ah, tá. Então, Tudo depende de você. Aí como faz arquivo em TXT, em bloco de notas, eu não preciso da aula disso. Tá ok? Então agora sim, vamos compartilhar o Enso, porque é ele que é legal de ver rodar, de fazer funcionar. E eu vou buscá-lo aqui, ó, Enso. Tá? Eu vou lá pro secagem overroots. Ó, antes de mais nada, sempre que vocês forem fazer um programa em Enso, coloca esse comando aqui, ó, using, que é uma palavra reservada, e entre aspas, types, porque aí ele vai buscar todos os arquivos de definições do próprio Enso. O que é variável real, o que é variável, né, e tudo inteiro. Quais são as unidades, está tudo aqui nesse types. Tá bom? E aí, o que é uma flowsheet? Flowsheet é um bloco de comandos para simular, é um simulador, em que eu defino o número de parâmetros. Todas as vezes que vocês forem fazer estimativa de parâmetros, presta atenção no que eu vou falar agora. Para de fazer outras coisas, né? Abre o áudio de verdade aí, não fica só fingindo que está na aula, né? Todas as vezes que for fazer estimativa de parâmetros, é melhor que os seus parâmetros sejam declarados. Ó, declaração, tá vendo? Eu tenho aqui parameters e eu estou declarando os meus parâmetros. Que eles sejam declarados como adimensionais. É claro, o N é adimensional, mas o K não é. Vocês viram isso lá quando a gente resolveu. Para cada modelo, o K tem unidade diferente. Não é verdade? Mas para fazer estimativa de parâmetro, é uma espécie de um bugzinho que o Enso tem. Ele sofre mais. Às vezes ele não faz o que a gente queria quando a variável é dimensional. Não me perguntem por quê. Por isso que o Enso é versão beta. Ele está em teste ainda. Tá? Então, façam adimensional os parâmetros. E aí... Ó, fica mais fácil de você definir ou dar o valor dos parâmetros aqui no set. Não precisa botar unidade. E aqui na equação, no modelo, é que a gente coloca a dimensão. Então, ó, eu tenho time, que tem dimensão de hora. E multiplico por hora menos 1, que seria a dimensão do K. Dentro de time. Tá? E aí eu faço adimensional essa parte. Por quê? Porque o argumento de uma exponencial tem que ser adimensional. Tudo que está aqui, ó, marcadinho de preto, no final das contas tem que ser adimensional. Essa é a flowsheet, esse é o simulador. Eu posso chegar e rodar só ela. Ela tem que estar funcionando. Ó. Eu posso chegar aqui no Enso, verificar a consistência, testar para ver se está com 0 graus de liberdade mesmo. Ó, 0 graus de liberdade, 0 graus de liberdade dinâmica, sem condições iniciais, porque eu não tenho uma equação diferencial aqui, tá? Tá tudo bonitinho, ela pode ser rodada. Eu vou aqui na setinha verde e run, e rodo. Ele rodou em 0,002 segundos. Posso vir aqui nos meus resultados, ó, e pedir para mostrar, que bonitinho, o meu gráfico simulado. Gente, esse aqui é o gráfico simulado. Não tem nenhum contato com a realidade, tá bom? Se eu quiser, eu posso até mexer. Ah, mas eu quero que ele seque mais, ele secou pouco. Eu posso simular uma secagem, simular. Não tem contato com a realidade. Simular, eu vou aumentar esse K. Eu vou botar esse K aqui de 0,5, por exemplo. 0,58. Aí eu salvo de novo. Eu testo a consistência de novo. Ó, vou vir nele aqui, testo a consistência de novo. E mando rodar de novo. E aí, só para vocês verem, olha só, vou lá nos resultados e mando plotar o gráfico do novo S sobre o velho S, o YS. Olha lá, secou mais agora, né? O vermelhinho é o novo. Secou bem mais com 0,58 de YS, tá? De K. Então, esse é só simulação. Isso aqui não é a Vera, isso aqui não tem contato com o experimento. Todo mundo entendeu que tem um flowsheet, que é um simulador, que ele representa um equipamento, mas que por enquanto não tem contato com a realidade? O que faz ter contato com a realidade é o estimador, que é esse comando estimation aqui, ó.
que a gente define estimation como uma ação H para o overroots, PG para o page e quadrática quando for uma quadrática, tá? Que tem que estar relacionado lá com aquele flowsheet, ó. Secagem, maçã, overroots, é esse secagem, maçã, overroots aqui. Então o meu estimador, ele vai lá naquela flowsheet, simula e tenta ajustar os dados aos dados que vocês colocaram no arquivo. A gente precisa dar um chute inicial para o parâmetro e uma faixa de busca para o Enso poder procurar. Feito isso, gente, olha só que coisa mais fofinha, né? A gente chega aqui, verifica a consistência, ele vai testar a consistência da mesma flowsheet. Se a flowsheet funcionou, o estimador vai funcionar, se eu não fiz nenhuma besteira aqui, tá? Eu mando rodar. Na hora que eu mando rodar, ele libera esses resultados, olha só. Ele diz para mim os valores dos parâmetros, né? Tá aqui, ó, o valor do parâmetro 0,57 para o K, 1,07 para o N. O intervalo de confiança, quer dizer, é 0,57 mais ou menos 0,0029, né? 1,07 mais ou menos 0,0098, entenderam? E ele me diz a significância do parâmetro. Quanto mais próximo de 1, mais significativo é o parâmetro. Lembra que no vídeo a gente fala que a gente não pode usar modelos cujos parâmetros não são significativos? Volta a valer isso aqui. É isso, basicamente é isso. E o outro dado que a gente vai olhar do Enso é esse aqui, ó, que é o ajuste. Então ele diz para mim qual é o R2, nesse caso aqui está com 4 noves, e ele me diz também qual é a significância do modelo, quanto que o modelo é capaz de explicar as variações na variável independente. Rodei aqui o modelo de overroots, eu fiz um flowsheet para o page também, vou rodar aqui agora, tá, ó, zoom, salvei, verifiquei, rodei. E aí, olha só, o page, como ele é um irmão do overroots, ele dá resultados muito parecidos. O K ficou ligeiramente diferente, 0,55, mas o N continua igualzinho, 1,079. As incertezas também estão muito boas, pelo menos uma ordem de grandeza menor do que o valor do parâmetro, para ser um negócio legal, tolerável. E o parâmetro é significativo. É isso que o Enso diz para nós. Além disso, de novo, ó, o modelo é significativo, e o R2 é muito bom. Para não ficar sempre assim, tudo é muito bom, vamos pegar um modelo quadrático. Vocês lembram? Quando nós fizemos lá aquele ajuste por uma parábola dos nossos dados de secagem, não ficou legal, né? Não ficou de boa. Então, ó, a mesma coisa vai acontecer aqui. Na hora que eu rodo, porque eu montei aqui uma flowsheet para uma quadrática, ó. A0, A1 e A2, para esse modelo, A2t ao quadrado mais A1t mais A0. Isso a gente fez lá no Excel, tá? Nenhuma novidade. É uma flowsheet que funciona e tem um estimador que funciona. Quando eu fiz a estimativa dos parâmetros, ele me mostra aqui os valores dos parâmetros. Se vocês olharem lá a planilha do Excel que vocês fizeram, esses valores dos parâmetros estão assim muito, mas muito próximos, muito iguais, tá? As incertezas também estão de boa, pelo menos uma ordem de grandeza menor do que o valor do parâmetro. E o que é mais importante, os parâmetros são significativos, apesar do que perderam um pouquinho de significância, mas nada que seja danoso para nós. E aí o que é complicado é aqui, ó, você perde um pouco do R2, do coeficiente de determinação, e perde um pouco na significância do modelo. O que eu posso fazer, professor? Eu posso ver os resultados. Olha que legal. Eu estou entrando aqui, ó, deixa eu entrar primeiro no overroots, tá? Quando eu vou aqui para a aba de resultados, ele lista para mim tudo que eu já fiz, todos os resultados que eu já tenho das execuções do Enso, de todos os momentos. Da outra turma está aqui também. Então, ó, eu vou abrir o de vocês, overroots, que foi rodado às 10 horas e 10 minutos, que ele tem a hora. Abro aqui, onde está escrito data, são os dados experimentais. E peço a ele para fazer essa curva experimental aqui, ó. Nós já vimos lá em muitas convenções que curva experimental eu tenho ponto sem linha. Então, eu não preciso de linha aqui. Vou botar as minhas bolinhas com 2 e vou dizer que isso aqui é experimental, tá? E aplicar. E aí, lógico que vocês estão vendo aí agora, né? Ó, tá aqui a minha legenda, dizendo que são os valores experimentais e só bolinha sem linha, né? Não, ponto experimental é ponto sem linha, curva simulada é linha sem ponto. Agora vamos aos simulados. O simulado do overroots está aqui, ó, é esse YS. Deu em cima. Vou reconfigurar lá também. Agora é linha sem ponto, então eu vou tirar o ponto. Ops, é aqui. É linha sem ponto, isso aqui é overroots. Isso aqui vai ser linha sem ponto. Então tira os pontos, professor Maurício, e deixa só a linha. Ficou só a linha vermelha passando em cima praticamente dos pontinhos. E a minha legenda aqui já foi alterada também. Vocês estão vendo o gráfico, né? Hein, pessoal? Sim, professor. Então, né? Agora, olha só, vamos botar o modelo de page aqui junto. Vou lá, pego o page simulado, que é esse YS aqui. Ele passou em cima de novo, professor. Eles são muito parecidos. De novo, aqui, ó, page vai ser ponto sem linha. Professor, para você abrir essas configurações, abre uma janela nova para configurar isso? Não, você aperta o botão direito do mouse e vai lá em Properties. Vocês estão vendo essa janelinha de configurações aqui, né? Não, quando ela abre uma nova, eu não tô vendo não. Uai, a outra turma viu? Não sei.
Então, olha só, agora a gente tem aqui, ó. Vocês veem aqui aparecer esse menuzinho quando eu apertei o botão direito? Isso sim. Pois é, a hora que eu aperto aqui em Properties, ele abre essa janela. É uma janela de configurações. Vocês não estão vendo essa janelinha de configurações? A de configuração não. Pois é, quem estivesse rodando, se vocês tivessem instalado e tivesse seguindo a metodologia ativa, estariam vendo agora junto comigo, estariam fazendo junto comigo. Mas, enquanto vocês estão pacientes, né, metodologia passiva, esperando que os conteúdos sejam ministrados, fica essa diferença. Mas na hora que vocês instalarem e rodarem, vocês vão ver o que eu estou falando aqui acontecer. Porque esse vídeo só vai aparecer depois de vocês entregarem a avaliação continuada. Então, né, seria bom se estivesse fazendo junto comigo. Então, a gente tem aqui agora o gráfico. Ó, vocês têm a linha azul tracejada, tem os pontinhos experimentais em bolinhas pretas e tem a linha vermelha contínua, que é o modelo de overroot de page. Vamos pegar o quadrático. O quadrático que foi o que ficou piorzinho. E a gente vai ver que ele ficou piorzinho mesmo, porque olha só, ele não passa legal, né? Ele não fica legal. Propriedades, entro aqui, quad, tá? Vou mudar isso de cor aqui, porque essa cor tá feia pra caramba. Vou colocar lá mais pra cá. Isso, e mais pra cá, pro azul. Assim, um quase petróleo aqui, ó. Ficou legal, tá? E aí eu quero linha e ponto. 100 bolinhas e linha com ponto. Dash dots. Aplicar. Ok. Agora vocês veem aí, ó, o quadrático é essa linha com pontinho, como vocês têm lá na legenda. É um tracinho, um pontinho, tracinho, um pontinho, tracinho, um pontinho. É o modelo quadrático, que não passou tão bem, que não ajustou tão bem. Basicamente, do Enso é isso, gente. E se vocês lembram daquele modelo, e aí vem o que o Luiz tinha falado, ó. Lembra que a gente na semana passada terminou com aquele sistema de 2 reatores em série para fazer o cálculo das raízes, usando Newton-Raphson multivariáveis? Pois é. O Enso, ele faz isso como a gente faz escrevendo no caderno. A gente cria uma flowsheet aqui, ó, CSTRs em série, define os parâmetros. Aqui os nossos parâmetros têm unidade, ó, você tem que dizer qual é a unidade na declaração, tá? Tem que dar unidade na hora que você dá o valor. E olha o que é mais legal. Você escreve a equação para o Enso resolver e ele se vira. Essa equação aqui é exatamente a equação de balanço que nós fizemos. Então, na hora que eu confiro aqui se está tudo certinho, ele vai dizer que está tudo certinho. Ele vai rodar, e rodou rapidinho. E aí a minha pergunta para vocês lembram qual era essa concentração do regime permanente na aula passada? O CA1 era 1,1389 e o CA2 era 0,7689. Ele não consegue. Como é um problema estacionário, ó, eu tenho que dizer que a dynamic é false. Tá? Cortei aqui, comentei todas as questões com variação do tempo, disse dinâmica falsa e deixei ele fazer. E o interessante da história aqui é o seguinte, ele só gera pontinhos, ele não vai gerar para nós, né, um gráfico, ele vai colocar só um ponto num gráfico, ó, puf, tá ali em cima, aqui ó, perto de 1,14, e se eu quiser fazer o outro aqui em cima, puf, tá lá o outro, ó, 0,76 aqui, 0,14 aqui, não fica bonito de ver, mas na hora que você passa o mouse perto da variável ali, ele mostra o valor, e vocês podem salvar, tem aqui ó, tá vendo o disquinho aqui, ó, o sinalzinho de salvar, você pode clicar aqui, ele vai salvar um arquivo XML, que você lê no Excel, tá de boa? Posso fechar o compartilhamento aqui? Alguma dúvida mais sobre o Enso? De boa. Façam o mini curso que está lá disponível. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito vocês. Quantos vídeos do mini Tem curso 4 vídeos. Então 4 vídeos do mini curso de Enso que eu dei na semana acadêmica do ano passado. Vai ajudar bastante a entender o que vocês estão fazendo aqui. A aula de hoje é só demonstrativo mesmo, é só ilustrativo. Passando para o R, tá? Que é o que vai ser instrumento da avaliação continuada de vocês. A avaliação continuada de vocês, aliás, deixa eu falar de novo. Esta é a única avaliação continuada que vocês poderão fazer, copiar e colar e mandar digitado. Por quê? Porque eu preciso do script. Eu preciso ler o roteiro que vocês fizeram para fazer a execução da avaliação continuada, tá? Junto com os resultados. Então vocês vão me dar os resultados e vão me mandar o script. Os resultados têm que estar manuscritos, tem que estar escritos à mão. Mas o script tem que estar vindo lá no anexo para eu poder ler, para eu poder ver, tá? E é um script do R muito parecido com esse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui para nós. Quando vocês abrem o R, a janela que vocês veem é essa aqui. Alguém instalou o R e viu como é que funciona? É o mesmo R que vocês aprenderam lá em estatística no primeiro período. Ele abre essa janela aqui. Tá aqui o nosso console, né? A nossa janela de comandos. E eu posso vir aqui, ó, em arquivo. Hã? Apareceu. Pois é. Eu posso vir aqui em arquivo, mudar diretório. E aí eu vou procurar onde eu coloquei os meus arquivos. Onde está lá aquele arquivo de dados, onde está o arquivo .r. O script que eu mandei para vocês tem que estar tudo junto numa pastinha que a gente vai procurar. Ele, inclusive, te permite trabalhar na nuvem. Você pode pegar aqui, ó, o meu tá na nuvem. Então, eu vou lá em usuários, home, acho o meu OneDrive, que é onde tá, né? Busco lá na edição de áudio e vídeos,
busco as videoaulas, busco a matéria de vocês, busco a aula de hoje e encontro aqui, ó, arquivos do R. Todo mundo tá vendo isso? Não tá aparecendo, não. Ué, Janelas novas acho que não aparecem, professor. hã? Tá. Eu acho que não se abre uma janela nova. Na não edição, aparece. então, eu deixo pra vocês verem como é que faz. Mas vocês podem... É buscar, gente. É pelo menos descobrir onde tá um diretório, vocês são capazes, né? Vocês são digitais, eu é que sou analógico, tá? Então, coloquei qual é o diretório que eu quero trabalhar. Aí eu posso abrir os arquivos. Como eu mudei o diretório, agora vocês estão vendo isso aqui, né? Sim. Eu posso escolher os arquivos, ó, porque ele já tá lá, ó. IT751, videoaulas, aula 10, regressão não linear, arquivos do R, tá? E eu vou pegar esse aqui, que é o nosso arquivo das aulas. Ih, professor, mas duas janelas assim, tão separadas, tão pequenininhas, não tem problema. Vocês vêm aqui em janelas e dividir lado a lado. Pronto, ele vai fazer isso, ó. Coloca uma janela do lado do outro, grandona, fácil de entender. E como é que a gente roda o R? O R você monta um script igual você monta no Octave. E pode ir rodando pedaço por pedaço. É só marcar o pedaço que você quer que ele execute. E aqui, ó, do lado do salvar, vocês têm o executar, linha ou seleção. Então, o que eu selecionei, ele vai, faz, olha lá. Que é a simples leitura, ó. Read table é a forma dele ler. Aquele arquivo de dados que eu mostrei para vocês no começo da aula, certo? E vai transformar esse base zoom aqui, ó, numa tabela, tá? Numa tabela. Se eu pedir para ele escrever base zoom, ele já escreveu, ó, base zoom. É essa tabela com duas colunas. Depois ele pega a primeira coluna de base zoom e chama de T. Ele pega a segunda coluna de base zoom e chama de YS. Faz sentido, né? E cria esse outro conjunto aqui, ó. Esse outro, um data frame, tá? Que de novo ele vai retornar isso para a nossa tabela, né? Uma matrizona, com tempo numa coluna e YS na outra. É isso que ele fez aqui. Repararam que base zoom e o dado são absolutamente iguais? Porque eu só simplesmente separei e depois eu juntei de novo. Agora começam as estimativas. Hoje nós vamos poder fazer todas aquelas estimativas que nós fizemos, que ficaram como exercício para vocês e que alguns não fizeram, aqui no R. Bom, a linear... pode fazer linear com estimador não linear? Claro que pode, ué. Quem pode o mais, pode o menos. Tranquilamente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso dizer para o R que eu vou usar essa biblioteca aqui, né? Library NLME. Escrevo o modelo desta forma aqui. Como eu falei lá no vídeo, ó, é tiozinho mesmo, tá? É Y aproximadamente igual a A0 mais A1T. Pronto. Tenho esse conjunto de controles aqui que eu recomendo que vocês não mexam, a menos que tenham muita segurança do que vão fazer. E o ajuste é a variável que vai receber todas as informações do ajuste, que é feito por esse comando aqui, ó, NLS. Non-Linear Square Least Squares, tá? O método de mínimos quadrados não linear. Ele recebe a equação do modelo, ele recebe o conjunto de dados experimentais, ele recebe a estimativa inicial. Eu podia ter colocado esse start ali fora, nenhum problema. Eu podia ter inicializado esse start ali fora, nenhum problema, tá? Mas desde que ele seja feito assim, ó, start, que é o chute inicial dos parâmetros, o C, A0 igual a 1, A1 igual a 1 e o conjunto de controles. É isso que eu vou fazer. Aqui eu só estou calculando, ó, escrevendo, apresentando um resumo dos resultados do R, é o R que vai dar isso para nós, calculando o valor predito, calculando a correlação, calculando o quadrado dela, para a gente poder ter aquele R2, e depois apresentando, calculando o desvio relativo médio, que ele já faz direto no parâmetro, e depois, ó, ele apresenta os resultados para nós, tá? Então eu vou pedir para ele fazer esse ajuste linear aqui para nós. Marquei, executei. E aí ele dá esses resultados aqui, ó. Ele me dá para esse modelo, esse conjunto de parâmetros. Vamos analisar esses resultados. Ele dá, na primeira coluna, o valor dos parâmetros, na segunda coluna, o desvio padrão. Então, é 6,51 mais ou menos o 0,52. Ele me dá esse t-valor aqui, que especifica para mim o quão diferente de zero, quão significativamente diferente de zero eu posso considerar o meu parâmetro. Tá muito bom. Eu tenho sempre que comparar esse t-valor com o t-tabelado, que a gente não tem aqui. Isso não importa. O R quebra o galho da gente, ele vai além. Ele dá o p-valor, aquele que o professor de estatística insistia tanto para vocês calcularem lá, o p-valor, o p-valor, o p-valor, não é? E essas estrelinhas aqui, que é aquela brincadeira que eu fiz no vídeo. Parece escola de ensino infantil, né? O R dá estrelinha pro parâmetro. O parâmetro bom recebe 3 estrelinhas. O parâmetro mais ou menos recebe uma estrelinha só. Que é exatamente isso, ó. Aqui são os códigos de significância. Então, se o meu parâmetro tem 3 estrelinhas, eu garanto que esse valor, 6,5174, é esse mesmo. Com que? Com 99,9% de certeza, ou a incerteza de 0,001, até 100% de certeza, ou incerteza de zero.
Tá? A mesma coisa, se eu ganhar 2 estrelinhas, é de 99 a 99,9. Se ganhar 1 estrelinha, é de 95 a 99. E eu não quero parâmetros com pontinho. Pontinho já não serve para nós na engenharia química. Pode servir para outras áreas. Para nós já não serve. Que é de 90 a 95% de confiança no parâmetro. Só vamos usar modelos cujos parâmetros tiverem confiança acima de 95%. Ou seja, na pior das hipóteses, os nossos parâmetros têm que ter 1 estrelinha só aqui no R. Se der abaixo disso, esse modelo não pode ser usado. Mesmo assim, mesmo com os parâmetros significativos, olha só que porcaria, né? O coeficiente de correlação deu 0,93. O quadrado dele deu 0,86, tá péssimo. E você tem um desvio relativo médio de 58%. Como é que isso foi calculado? Do jeito que foi ensinado para vocês lá. Esse trecho aqui, ó, essas 3 linhas aqui, simplesmente elas desdobram aqueles somatórios que a gente deu no vídeo da aula 6, né? Finalzinho lá daquela aula que faz a estimativa, a discriminação de parâmetros, de modelos. É isso aqui. Tá de boa? Entenderam isso? Só estou calculando e depois apresentando os resultados. Se eu quiser, eu não estou pedindo isso para vocês na avaliação continuada. Na avaliação continuada, o que vocês vão precisar alterar? Vocês vão precisar gerar um arquivo de vocês e alterar aqui, ó, nesta linha, colocar o nome do arquivo de vocês. Vão precisar dar o nome das variáveis de vocês. Estou dando dica. Vão precisar alterar o modelo. Vão escrever o modelo de vocês ou os modelos de vocês. E vão alterar os chutes iniciais, porque não vão ser esses chutes aqui. Tá bom? Não mexam aqui nessa variável controles. Deixa do jeito que tá, que ela tá boa pra caramba. Depois, se vocês aproveitarem esse script, é claro, vocês vão ter que fazer o quê? Dar nomes aos bois de vocês aqui. Não precisa fazer gráfico, mas eu deixei o gráfico pronto. Ó, a gente pode fazer o gráfico do predito e o observado juntos. Olha que porcaria essa reta, né? Estão vendo? Estão vendo? Sim, professor. E eu posso fazer o predito versus observado, aquele que a gente quer que fique tudo na diagonal. E a reta é uma porcaria também. Vamos fazer a nossa parábola, que vocês tinham lá como exercício. Ó, fazendo aqui a nossa quadrática, eu tenho, de novo, os meus parâmetros são todos significativos. Se vocês olharem, isso aqui é basicamente o que a gente obteve lá também, com erros ou incertezas aqui na faixa do 0,12. Uma ordem de grandeza está de boa. Já melhorou, mas nem tanto, né? Ó, 9% de desvio relativo médio, 0,99 de R2. Tá melhor, tá melhorzinho. Vamos para a cúbica. Tá? A cúbica a gente já viu que deu bom, né? Ficou legal, ficou bonitinho. E realmente, mas todos os nossos parâmetros aqui são significativos. E agora, olha só, eu estou com 0,66% de desvio relativo médio. E estou com o R2 que já tem 4 noves. 0,99... Não, 3 noves. 9998. É bom, já é muito bom. Aquele modelo de Page que a gente acabou de fazer lá no ENSO, eu posso fazer também. Olha a vantagem. Lá vocês tinham 4 parâmetros para ter, né, 0,66% de desvio e 0,9998. Aqui com 2 parâmetros o modelo de Page, além dos modelos terem muitos significativos, terem dado igualzinho o que vocês viram dar lá no ENSO, vocês estão com 0,35% de desvio relativo médio e 0,9999755 de R2. Bom pra caramba. A mesma coisa para o modelo de Overroot, porque eles são gêmeos. Page e Overroot são irmãos gêmeos. Só muda um pouquinho aqui o valor dos parâmetros, mas a mesma coisa, todo mundo é significativo e com 2 parâmetros só você resolve o problema. Sem contar que é um modelo mais fenomenológico, ele tem mais a ver com a realidade. Para finalizar, a gente pode botar todos os gráficos juntos para vocês verem como é que ficou. Olha que bonitinho. Todos os modelos aí. Legal? Entenderam? Então presta atenção, a avaliação continuada vocês vão ter que usar o R, então tinha que estar instalado já desde o final de semana. E vão alterar onde? Vão alterar, deixa eu voltar aqui, a leitura de dados, vocês vão dizer qual é o arquivo de vocês que vocês vão ler, vão alterar os nomes das variáveis, vão alterar os modelos, vocês vão ter que fazer 2 scripts, porque são 2 modelos diferentes. E vão alterar as saídas aqui para poder se ajustar às saídas de vocês. Não precisa fazer gráfico, eu quero que pare só aqui, ó. Mas lembra, se vocês conseguirem fazer as alterações até aqui, essas últimas 3 linhas o programa já vai fazer, tá? Então salva esse script aqui com outro nome, dá uma limpada nele aqui para deixar só 2 modelos e façam os modelos de vocês. Depois mandem para mim. Tudo bem? Alguma dúvida aqui em relação ao R? É, só no negócio de saída, professor, não entendi muito bem. Que negócio de saída, Luiz? Que você sublinhou no final. Quais são os critérios de discriminação de modelos que a gente tem, Luiz? Desculpa, eu me enrolei. Pois é, quais são? Alguém ajuda o Luiz. Quais são os critérios de discriminação de modelo que nós aprendemos para usar aqui, na teórica? Soma dos quadrados dos resíduos,
que mais? Ah, tá. Desvio relativo médio. Desvio relativo médio e o quadrado do coeficiente de correlação. Nesse caso aqui, porque os modelos são não lineares e eu não posso usar o R2, o coeficiente de determinação. Eu vou usar o quadrado do coeficiente de correlação, certo? Bom, então são essas saídas aqui, Luiz. Foi esse cálculo que eu fiz. Essas 3 linhas aqui, ó, elas abrem aqueles somatórios gigantes que vocês fizeram lá no Excel. Entendeu agora, meu filho? Ah, entendi. Desculpa, professor. Beleza, só isso. Mais alguma dúvida, gente? Professor, Essa parte aqui, Luiz, não é para vocês mexerem. Se vocês conseguirem alterar isso aqui direitinho, vai funcionar super bem. Se não, vão se atrapalhar. Deviam estar estudando isso desde sexta-feira. Posso encerrar o compartilhamento aqui? Ah, professor, tem uma aluna com dúvida. Então que ela fale, porque no chat eu não estou enxergando. professor, Diga. no caso para avaliação continuada, o senhor vai querer também a parte do bloco de notas escrito também no documento ou só o script mesmo? Sim, só o script. O bloco de notas eu dei os arquivos para vocês, eu dei os dados para vocês, eu não preciso deles. Ok. Tá? Eu preciso que vocês escrevam isso aqui para mim, ó, que me deem o script. Você pode até fazer assim, ó, marca isso aqui, Ctrl C, Ctrl V lá no Word, deixa do jeito que chegar e salva como PDF. Tá de boa? Posso encerrar o compartilhamento aqui? Professor, Diga. naquela hora que o senhor estava explicando, a minha internet ela deu uma caída. Ah. Só para confirmar. O maior coeficiente de relação que foi dado foi com a cúbica, né? Que foi o mais Não, próximo foi com o overroots e com o page. Ah, sim. Vai apertar o botão aí. Tá joia? Obrigado. Alessandro, você está conversando com outra pessoa com o microfone da aula aberto. Bom, gente, quero compartilhar com vocês um outro documento, que é aquele que eu mandei ontem à noite para vocês, porque eu quero que isso fique muito claro, porque vão ser mais de 50 provas, né? E eu preciso não fazer confusão, e vocês também não podem fazer confusão na cabeça do velhinho aqui, que é analógica, tá? Então, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui o Word, que não está aberto. Então, deixa eu cancelar, deixa eu abrir, colocar isso aqui aberto. Isso, é o 2. Vou compartilhar com vocês aqui. Esse aqui foi o documento que eu enviei para vocês ontem. Todo mundo conseguiu ler? Vai valer para as 3 avaliações futuras, tá? Então, ó, no dia, a prova vai das 10 às 12 horas. É o tempo da disciplina. Por quê? Porque o estilo das minhas provas é exatamente o mesmo estilo de provas do tempo presencial. Então, não tem por que eu dar 8 horas de prova. No presencial, vocês não podiam consultar nada. Aí, vocês podem usar o Excel como uma calculadora rápida e tentar agir mais depressa. Não vai poder fazer copiar e colar a tabela do Excel. Tem que escrever à mão. Tem que ser tudo escrito à mão. Tá? Então, ó, às 10 horas, vocês vão receber um e-mail com o arquivo da prova anexado. E eu quero que responda nesse e-mail assim, recebido, só isso. Quem fez introdução comigo no período passado e chegou na turma tá sabendo. Depois, ó, aqui, resolva todas as questões em folhas avulsas de papel A4. Pode ser folha de fichário pautada também, desde que seja no tamanho A4. Sempre com caneta azul. Ah, professor, só uso caneta preta. Vai comprar uma caneta azul porque tem 2 semanas, tem uma semana para comprar uma caneta azul, tá? Sempre com caneta azul. E vão escanear colorido. Todos os procedimentos e cálculos variáveis devem constar das folhas. As folhas de papel A4 ou pautadas, né? Devem ser certificadas com nome, assinatura, número de matrícula. E numeradas, né? Folhas sem estas informações serão desconsideradas. Tudo o que for escrito a lápis será desconsiderado. Toda a prova deverá ser manuscrita e feita com caneta azul. Essa é a primeira observação importantíssima. Segunda observação, terceira, né? Observação importantíssima. Os valores das equações valores e equações ilegíveis, desorganizados, incompreensíveis ou que não tenham sido devidamente calculados e demonstrados no desenvolvimento das questões serão desconsiderados. Número mágico. Resultado que aparece do nada não vale nada. Tem que ter uma equação para dizer de onde é que ele veio. Valores sem respaldo em uma equação apresentada na sua avaliação objetiva serão desconsiderados. Valores corretos, obtidos a partir de equações erradas. Não dá para sair um número certo de uma equação errada, né, gente? Ou não apresentadas serão considerados dados fraudulentos. Cola. Rosca para quem ficou lá. Grandezas dimensionais sem as devidas unidades vão ser desconsideradas. Tomem cuidado com isso para não perder ponto por causa de unidade errada ou unidade ausente. Nas questões que envolvam métodos iterativos, Gauss-Seidel, obsessão, falsa posição, secante, Newton-Raphson, basta que sejam apresentadas as equações usadas no cálculo da primeira iteração, então não precisa ficar vendo todas as equações. Escreve a equação que vai usar e depois monta a tabela com as iterações. Nos problemas descritos por sistemas de equações algébricas lineares,
Basta que sejam mostrados a matriz aumentada, matriz de coeficiente mais vetor de resposta e os eliminadores a cada etapa de eliminação. A cada etapa, do jeito que a gente fez lá no Excel. Etapa de eliminação 1, bota os eliminadores. Como é que ficou a matriz? Desse jeito. Etapa de eliminação 2, bota os eliminadores. Como é que ficou a matriz? Desse jeito. Eu vou mostrar aqui de novo para vocês lembrarem. 5, agora é entrega. Ó. Até ali foi fazer, agora aqui é entregar. Que tem observações tão importantes quanto a de fazer. Tá? Então, ó. Digitalize as folhas com a resolução da prova para um único. Eu não vou aceitar mais de um arquivo. O primeiro arquivo que chegar vai ser o que eu vou corrigir. Os outros eu vou ignorar. Então tem que estar tudo em um único arquivo bem organizado. Luiz, está me ouvindo? Bem organizado, Sim, principalmente para você essa observação, meu filho, em formato PDF. Então vai lá, folha 1, fotografa, folha 2, fotografa, coloca tudo no Word, folha 1, folha 2 em ordem, bonitinho, organizado, caneta azul, tá? Mas eu boto. E aí gera o PDF. Observação. É importante lembrar que o seu arquivo PDF deve ter todas as páginas e textos orientados de tal forma que seja possível efetuar a leitura sem giro de cabeça. Ou seja, eu não quero ficar virando assim para corrigir, ó. Ele mandou para cá. Não, isso não vale. Vou desconsiderar. Qualquer coisa que me obrigar a girar a cabeça para ler, eu vou desconsiderar. Ou seja, oriente todas as imagens e textos do seu arquivo de modo a permitir que a leitura seja feita da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá bom? O arquivo deve ser nomeado da seguinte forma. Presta atenção muito nisso aqui. Para isso aqui pode gerar uma confusão desgraçada. O arquivo de vocês se perder, a prova de vocês ganhar um 0 porque não entenderam isso aqui. Então, ó, o arquivo deve ser nomeado da seguinte forma. Respostas, underline, AO1, avaliação objetiva 1, se for A1, avaliação objetiva 2, se for A2, avaliação objetiva optativa, se for a P, bota um P ali no lugar do 1, underline T02, que é a turma de vocês, e o seu nome. Então, por exemplo, um exemplo que aparece aqui, ó, respostas AO1, T02, Ana da Silva, ou Luiz Felipe, ou qualquer um de vocês que esteja aí presente. Entenderam? Deu para perceber? Edson, Ailton, sim. Alessandro. Botar só o nome e um sobrenome. Eu vou saber identificar. Toma cuidado para quem tem sobrenome igual aí, né? Depois, 6. Remeta o arquivo com os resultados da sua prova para o e-mail, professormarilson@gmail.com, o nosso e-mail de comunicação. Não é responder aquele que vocês receberam anexados à prova, hein, gente? É um novo e-mail com esse assunto assim, ó. Resposta da avaliação objetiva 1, T02, nome do aluno. Luiz Felipe, Alessandro, né? E assim por diante, tá bom? E a última observação e a mais importante de todas, avaliações objetivas enviadas após as 12 horas receberão nota 0. Vocês terão 2 horas... 12h20 ali, ó. 12h20. Até as 12h20, após as 12h20 receberão 12h21 é 0. Porque vocês têm até de 10 às 12 para fazer a prova. De 12 até bem antes de 12h20 para digitalizar, montar o arquivo PDF e mandar para mim. 12h21, 0. Tá entendido isso? Compreendido isso? Como eu falei, as provas são do mesmo estilo, são questões diferentes, uma prova para cada aluno, um gabarito para cada um de vocês, por isso que a optativa vai ter solicitação de optativa, para eu fazer optativa só para quem for fazer de verdade. Então é bom entender isso. Passou da hora, passou desse limite, dessa tolerância aí de 20 minutos para entregar, 0, tá ok? Alguma observação mais, gente? Então, ó, tô interrompendo aqui, tô voltando para a sala de aula, vamos abrir os microfones para fazer chamada, por favor? Pra gente poder encerrar. Nós não vamos nos ver mais em atividades síncronas. Próximas 3 semanas vão ser atividades assíncronas. 2 horas de atividades assíncronas. Avaliação continuada eu vou liberar daqui a pouco. Todo mundo de microfone aberto. Quem tem problema de microfone, deixa escrito no chat. Estou presente, professor, na hora que eu chamar o nome, aperta. Porque se eu chamar outro nome, depois do seu, e você não tiver respondido, vai tomar falta. Tá bom? Então vamos lá. Alessandro, presente no chat. Ana Paula, presente no chat. Ailton. Presente, professor. Beatriz, presente no chat. Daniel Mendes. Presente. Daniel Vieira. Presente. Diogo. Presente, professor. Diego, presente no chat. Edson. Presente. Eduarda. Presente, professor. Presente. Gabriela. Presente. Igor, presente no chat. Juan. Presente, professor. Julieta, presente no chat. Karen, presente no chat. Larissa Honorato. Larissa, presente no chat. Lucas Hertal. Lucas, viu como é que funcionou? Luiz Felipe. Presente. Marco Aurélio, presente. Milena, presente no chat. Saulo,
Saulo. Gente, a segunda falta consecutiva. O que que houve com esse menino? Tiago. Oi. Presente. Tiago presente, né? O Saulo tava falando. Hã? O Saulo tava Presente. falando. O Saulo falou. Saulo falou não. Quem falou foi o Tiago. Não, professor. Não, antes. Ele tinha falado. Ah, tá ali. Presente. Tiago. Vanessa. Presente. Presente, professor. Ok, todo mundo presente. Posso encerrar a aula? Alguma pergunta mais? Não? Então, tchau pra vocês. Espero que todos passem, mas se alguém for fazer optativa ou for fazer optativa para melhorar a nota, vai ter um documento que vocês vão preencher para me enviar, tá bom? Tchau, tchau. Bom período. Espero que vocês estudem bastante, estudem mais do que alguns estudaram até agora, porque vão precisar. Tchau, tchau.